Há exatos 19 anos havia um jogador que estava no seu auge como atacante e era a esperança para uma próxima geração de muitas conquistas da seleção brasileira. Ele era de fato o herdeiro perfeito do legado que viria a ser deixado por Ronaldo Fenômeno. Ele era uma combinação de velocidade com potência e força física. Ele parecia ser literalmente um tanque de guerra. Mas hoje, quando olhamos para trás, vemos que infelizmente não correu tudo como esperado. Ah, seu nome? Adriano Leite Ribeiro. Ou para os mais íntimos, Adriano Imperador. Quem sabe agora? Capricha, Adriano. Olha o empate! Gol! Cerca di saltarlo. E salta. Arriva secondo il tiro. E gol! 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 Adriano nasceu no dia 17 de fevereiro de 1982 no Rio de Janeiro. Nascido e criado na Vila Cruzeiro, onde viveu toda a sua infância, assim como muitos na Vila Cruzeiro viveu sua infância como qualquer outro garoto de uma família humilde. Como qualquer garoto inocente e sonhador, Adriano tinha o sonho de ser um jogador de futebol de sucesso e dar muito orgulho para seu povo e principalmente para sua família. Jogar futebol descalço é muito comum aqui no Brasil, só que antes era bem mais. Rapaz, levanta daí, rapaz, agora ele cai no buraco. Joga certinho aquele moreninho ali, ó. Ixi, caraca, moleque! Égua doido! E Adriano foi um entre milhões desses garotos sonhadores espalhados pelo mundo. E é assim que começa a história de Adriano Imperador. Ma c'è un coro! Ce lo ricordiamo il coro? Che confusione! É bem perceptível que durante esse período de início de história, a maioria dos jogadores sempre tem uma vida muito semelhante. Acho que vocês já devem ter percebido isso no vídeo que eu fiz do Zico e do Neymar. Essa semelhança acontece principalmente porque eles veem o futebol como uma forma de fuga do estilo de vida muitas vezes errado e mesmo que não participem de coisas erradas, não querem de nenhuma maneira ter alguma ligação com isso, e o futebol é uma dessas formas de fugir de uma realidade. Ou seja, você encarando o futebol não só como uma brincadeira ou um esporte. O futebol vai ainda mais além do que o esporte propriamente dito. Em alguns casos é também como uma forma de mudança de vida. Isso não foi diferente para o Adriano. Seu sonho era se tornar muito bem de vida, comprar uma casinha para seus pais, ter um carro para irem para onde quisessem e, claro, ter uma qualidade de vida digna que todo mundo merece. Foi em 1999 que Adriano entrou para a escolinha do Flamengo. E vale ressaltar que no começo o Adriano era lateral, mas o seu treinador acabou mudando ele de posição porque ele tinha alguma coisa diferente dos demais. Adriano era muito forte. Esse fator lhe ajudou a ser diferente e estar sempre um passo à frente. Ele sempre conseguia ganhar dos seus oponentes em disputas corporais. Já no ano seguinte, em 2000, Adriano foi promovido ao time principal do Flamengo. E lá fez a sua estreia como jogador profissional no dia 2 de fevereiro, contra o Botafogo no extinto torneio Rio-São Paulo. 4 dias depois da estreia, marcou seu primeiro gol contra o São Paulo, ainda no torneio Rio-São Paulo. Pouco tempo depois, Adriano começou a ganhar reconhecimento nacional pela potência do seu chute de perna esquerda, coisa que é a principal virtude que o mundo inteiro lembra até hoje. Quem jogou com ele no videogame jamais esquece desse detalhe. Lembra do que eu falei no início? Desde pequeno, Adriano sempre foi mais forte que os demais. Não demorou muito para que Adriano ganhasse repercussão internacional. Literalmente, porque a Internazionale de Milão não perdeu tempo e logo comprou o garoto do Flamengo por 13 milhões de euros. Em pouco tempo, Adriano já estava na Itália, jogando na Europa com jogadores que ele só via na televisão, como por exemplo Seedorf e seu maior ídolo Ronaldo Fenômeno. Eu vou repetir para vocês não esquecerem. Em 1999, ele era lateral esquerdo, em 2000 virou atacante e subiu para o profissional, marcou seu primeiro gol. No ano seguinte, estava na Inter de Milão jogando com Ronaldo Fenômeno e Seedorf. As coisas aconteceram bem rápido pro Adriano, né? E se eu te dissesse que nesse mesmo jogo da sua estreia na Inter de Milão contra o maior clube do mundo, também conhecido como Real Madrid, o Seedorf manda o Adriano bater a falta e ele marca o gol em pleno Santiago Bernabéu com 19 anos, você acreditaria em mim? Pois acredite, porque foi exatamente o que aconteceu. Só se falava de Adriano, quem é esse jogador que chegou agora e já tem moral com Seedorf? E onde veio esse cara com essa força toda? Pois esse cara tem nome, e seu nome é Adriano Leite Ribeiro, o Adriano Imperador. Mas esse gol não foi o suficiente para sacramentar sua permanência na Inter de Milão. Então Adriano logo foi emprestado para a Fiorentina e logo em seguida foi parar no Parma. E foi em 2004 que ele voltou para a Inter de Milão para provar que estava bom o suficiente. Já na sua primeira temporada, Adriano marcou 15 gols em 16 partidas, o que dá uma média de quase um gol por jogo. Com esse desempenho não tinha mais desculpas. Adriano garantiu a sua vaga como titular absoluto na equipe e logo ficou conhecido pelo apelido de Imperatore, em referência ao imperador romano que também se chamava
Adriano. Ele conquistou alguns títulos importantes pela Inter, e isso fez seu nome ficar gravado na história do clube italiano. Também ganhou muita identificação com a torcida, identificação essa que dura até hoje. Avançando um pouco mais no tempo, chegamos em 2006, e foi um ano muito difícil para o Adriano. Isso porque o seu pai faleceu e consequentemente seu desempenho começou a decair demais. Adriano ficou quase uma temporada inteira sem marcar um gol, e depois da Copa de 2006, onde já não estava tão bem, acabou sendo o principal alvo das críticas da imprensa brasileira. Já na próxima temporada, em 2007, foi barrado por Mancini e sequer foi inscrito para jogar a Champions League. Esses problemas também trouxeram outros problemas físicos. A sua falta de cuidado com o corpo fez com que ele perdesse toda a confiança que tinha com o treinador Mancini, que não contava mais com Adriano para a temporada. Foi aí que a Inter decidiu que Adriano precisava se recuperar, por isso emprestaram ele para o São Paulo. E foi lá onde Adriano jogou o primeiro semestre de 2008, jogou 28 partidas e marcou 17 gols. Agora retornando à Itália, jogou mais alguns meses, participou da Champions e jogou bem no início da Série A italiana. Jogou 22 jogos e marcou 7 gols. Em 2009, Adriano Imperador se envolveu em algumas polêmicas. Polêmicas essas que levaram a Inter a rescindir seu contrato. E foi nesse mesmo ano que Adriano retornou ao Flamengo para fazer história. Junto com Petkovic, Adriano foi o destaque do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Foi o artilheiro do campeonato e campeão na última rodada em um jogo emocionante contra o Grêmio. Em 2010, Adriano não foi convocado para a Copa do Mundo, mesmo tendo sido chamado na última convocação do técnico Dunga. Adriano foi substituído por Grafite, fato esse que surpreendeu a muitos, porque o esperado era Adriano ser convocado. Adriano queria muito jogar essa Copa, e ficar de fora afetou ainda mais seu psicológico, que já estava abalado. Inclusive, ele já estava acertado para jogar na Roma a partir da temporada 2010-2011, clube com o qual assinou contrato válido por 3 temporadas. Ele tentou dar o máximo de si, mas já não tinha mais cabeça para futebol. Se envolveu rapidamente com bebidas alcoólicas e sequer marcou um gol com a camisa da Roma. Então, mais uma vez, Adriano teve seu contrato rescindido com mais um clube, devido a seu condicionamento físico, comportamento e baixo rendimento em campo. Tentou voltar ao Flamengo, mas foi negado pela diretoria rubro-negra e pelo treinador Vanderlei Luxemburgo, que disse que não queria contar com o atacante. Então apareceu a oportunidade de Adriano ir para o Corinthians. Lá ele estava se recuperando e na preparação sofreu uma lesão de rompimento do tendão de Aquiles. Isso fez com que Adriano precisasse ser submetido a passar por uma cirurgia que o deixou fora do gramado por 6 meses. Pouco fez, mas o que fez foi o suficiente para garantir o título do Brasileirão de 2011 para o Corinthians, marcando o gol da vitória contra o Atlético Mineiro por 2-1 no fim do segundo tempo. E mais uma vez Adriano foi dispensado. E agora foi a vez de jogar no Atlético Paranaense em 2014, agora com o contrato de produtividade. Lá marcou apenas um gol e novamente foi dispensado do clube. Ainda tinha mercado na Europa, Adriano ia jogar no Le Havre da França, porém no último instante desistiram do jogador. Em 2016, depois de 2 anos sem jogar, Adriano assinou com o Miami United da 4ª divisão dos Estados Unidos. Ele disputou apenas um jogo, marcou gol nesse jogo e logo saiu da equipe. E a partir daí, Adriano não jogou mais em nenhuma equipe. Infelizmente, esse foi um final de carreira muito conturbado para o Adriano. E tudo isso começou com a ida do seu pai em 2006. Deve ter sido difícil ter cabeça para jogar futebol mesmo sem ter sua maior inspiração para vê-lo e apoiar na sua jornada como jogador. E aconteceu justo no momento que ele iria jogar a sua primeira Copa do Mundo. Ele poderia e sem dúvida seria o herdeiro do legado do fenômeno. Mas infelizmente nem tudo na vida é como a gente quer. E hoje o Adriano curtiu o melhor da vida, no lugar que ele ama, com as pessoas que ele ama. Se ele se sente bem assim, quem somos nós para jogar? Foi isso que seu pai ensinou desde cedo, a amar e respeitar o próximo como queremos ser respeitados. Bom, essa foi a história do grande Adriano Imperador. Se você gostou, peço que clique no gostei, também se inscreva aqui no canal e siga nas outras redes sociais. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo.